Galera, as lives agora estão rolando na Kik TV. Não é Kik TV, porra. Galera, as lives agora estão rolando lá na Kik. kik.com/rapositão. Beleza? O link tá aqui na descrição. Cola lá pra acompanhar as lives. E hoje a gente vai ver aqui o iceberg das pessoas misteriosas lá do canal do Dio Magenta. O link do vídeo original também tá na descrição e é isso aí. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um iceberg, dessa vez pessoas misteriosas, pessoas enigmáticas. Algumas das entradas eu cobri nos meus icebergs de mistérios não solucionados ou mistérios da internet, mas os que aparecem aqui eu não vou tirar, vou falar um pouco mais sobre eles. Outros não estarão presentes, até porque não estavam no chart que eu me baseei para fazer esse vídeo. Enfim, chega de enrolação e vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Gostaram da camiseta? Babushka Lady. Ó, camiseta, ó, lá na loja, hein? Tá na descrição também. A Babushka é uma mulher não identificada que foi vista durante o assassinato do presidente John F. Kennedy. Peraí. Eu acho que a gente já viu esse vídeo. A gente não viu não, viajei. Nas imagens é visto que ela supostamente filmou o ocorrido. Testemunhas alegaram verem ela segurando uma câmera. No meio da confusão, ela parecia bem tranquila, do contrário das outras pessoas que estavam em pânico. Segundo teorias da conspiração por conta de sua aparência... Eu acho que a gente já viu esse caso dessa mulher em algum outro vídeo. Eu achei que a gente já tinha visto esse vídeo aqui. Acredita-se que ela era alguma espiã do serviço russo ou que era membro da máfia. E que supostamente conhecia Jack Ruby, dono de boates e suspeito envolvido no crime organizado. Que baleou Lee Harvey Oswald, o algoz do presidente Kennedy. Durante a confusão, após supostamente filmar o atentado, ela sumiu no meio da multidão. Na época, as autoridades requisitaram que ela se apresentasse junto com o material para contribuir com a investigação do Aí corpo. olha a coisa boa da Kik também, ó. O chat aparece na tela da gravação, olha aí. Vai ficar de fora dessa, mano? Acontece que a Babushka nunca apareceu e as filmagens também nunca foram encontradas. 7 anos após o assassinato de Kennedy, Beverly Oliver afirmou que era a Babushka Lady. Contudo, sua história tinha algumas inconsistências. O modelo da câmera que ela afirmou ter usado só seria fabricado anos após o ocorrido. E também sua idade na época não bateria com o perfil da mulher misteriosa. Foi muito difícil achar informações sobre a Babushka, até porque a maioria dos sites só falam a mesma coisa. A posição em que ela filmou poderia conter detalhes que a polícia não conseguiu identificar. E também ela poderia ter conseguido imagens no momento em que Kennedy foi baleado e de onde os tiros vieram, o que poderia ser crucial para a investigação. Caraca, mano, a mulher simplesmente sumiu. Sério que ela não vai nem vender esse vídeo aí? Postar lá no portal Zacarias, pô? Em 1500 e pouco, os portugueses chegaram ao Japão. Apesar de inicial desaprovação dos forasteiros em suas terras, os japoneses seriam influenciados por alguns costumes europeus. Yasuke foi um homem africano que serviu como guarda-costas de Oda Nobunaga, conhecido como o único samurai negro da história. Quase não há registro sobre sua vida antes de chegar ao Japão em 1579. Esse daí não foi o que foi inspirado pra fazer um desses Assassin's Creed aí? Samurai Savage, calma aí. O comando de Alessandro Valignano, padre jesuíta, responsável por espalhar o catolicismo aos países asiáticos, principalmente o Japão. É dito que Yasuke era um empregado ou guarda-costas de Valignano. Devido à sua aparência, Yasuke começou a chamar bastante atenção, e toda essa comoção chegou a Nobunaga, que ficou intrigado em vê-lo. Em algum momento foi permitido que Yasuke adentrasse como militar a serviço de Nobunaga, pois o daimyo se viu interessado nele. Cara, pior de tudo que tem muita mídia de bagulho de Japão feudal falando sobre esse Nobunaga. Que era descrito tendo cerca de... tinha isso no Onimusha, pô. 1,90 m e um bom porte físico, permitindo servir como Nobunaga samurai. É famoso, também era bem educado e rapidamente se tornou bem próximo do senhor feudal. Em 1582, Nobunaga seria traído por seu general, Akechi Mitsuhide. Olha aí. Sofreria um ataque e forçado a cometer seppuku. Depois desse incidente, não tem mais registro do que aconteceu com Yasuke. Rasputin, ao se mudar para St. Petersburg, já carregava uma reputação de vagabundo eu nunca li, não. Sacerdote. Suas práticas, entre aspas, chamavam a atenção dos nobres, e eventualmente ele veio a se aproximar do imperador Nicolau II e Alexandra. Devido a isso, começou a adquirir influência na aristocracia russa, atuando como curandeiro da corte. O filho do czar Nicolau II, Alexei, sofria de hemofilia. Rasputin, em várias ocasiões, teria tratado o menino, fazendo-o melhorar. Ó o bigode! As pessoas em volta começaram a acreditar que Rasputin tinha poderes místicos. Já outros, sabendo de suas origens como plebeu, não gostavam muito dele, e eram descrentes acerca de suas Cara, é a roupa do Kiko aqui. Essa roupa de marinheiro pra criança era muito feio, mano. Capacidades. Por ser capaz de curar Alexei, Rasputin ganhou muita confiança da imperatriz Alexandra. Justamente quando Nicolas II foi para a guerra, sua influência sobre a corte e Alexandra crescem.
Os nobres não gostaram nada disso. Desde então foram iniciadas várias tentativas para dar um fim nele, pois alguns Esse é o cara da música? Rasputin, não tem nada a ver, os caras só acharam legal o nome. nobres organizaram um jantar. Rasputin comeu uma refeição cheia de cianeto. Visto que o veneno não fazia efeito no cara, o príncipe Yusupov sacou uma arma e disparou contra seu peito. Caralho, o maluco é imune a veneno, foda-se. Rasputin tancou o tiro e só parou após receber outro na testa. Caraca! O maluco era, tipo, inalvejável, Boatos imorrível. que quando os organizadores de sua morte jogaram seu corpo no rio, ele ainda estava vivo e só morreu de fato de hipotermia. Caraca! Tankman. Meu Deus, mano, o maluco era duro de matar, velho. Em Vitalidade do 1989, máximo. uma série de manifestações tomaram as ruas da capital Pequim, na China. Entendi. Estudantes e trabalhadores se organizaram contra o governo comunista em prol de liberdade de expressão, democracia e reforma do sistema econômico. Inicialmente feitos de forma pacífica, a situação foi se intensificando entre os manifestantes e militares. É então que É aquele bagulho da Praça da Paz, não é? Que tem a foto do cara na frente do tanque? Ou não? declarada a lei marcial, os militares abriram fogo contra qualquer um que continuasse a protestar. O número de Eita. mortes estima-se entre 500 e 800. Um dia depois do massacre, Ah, é esse daí mesmo, mané. Essa imagem aí é famosa. Se não me engano, dá merda, né? Tipo, meio que essa imagem é proibida lá, uma parada assim. Eu já ouvi falar disso, não sei se é verdade. Falaram. um homem se põe à frente de uma lá. coluna de tanques próximo à Praça Tiananmen, impedindo o avanço. Ele carregava 2 sacolas e ficou parado na frente dos tanques por alguns minutos. Em algum momento ele sobe no tanque da frente e conversa com o soldado lá dentro. Não se sabe nada sobre esse cara. Tem filmagem do ocorrido, mas ele não foi identificado. As teorias variam, mas Olha ainda aí. assim seu paradeiro é desconhecido. Aleister Aleister Crowley. Crowley. Fazes o que tu queres que estará dentro da lei. Edward Alexander Crowley, ocultista, mago, poeta, pintor, escritor, nascido em 1875 em família religiosa, desde cedo já renegava os fundamentos cristãos. Em sua juventude, seu pai morreu quando ele tinha cerca de 12 anos, e a mãe de Crowley não gostava muito dele. Atendeu à Universidade Caraca. de Cambridge em 1895. E durante seu tempo na faculdade ele também praticava alpinismo. Poucos anos depois ele Fato totalmente aleatório. Então, o cara mexe com ocultismo e tal, e também ele gosta de alpinismo. largou os estudos para se aprofundar no ocultismo e entrou na Ordem da Aurora Dourada, uma organização voltada à magia e rituais. Ele foi fazendo Ei, algumas Bonda. viagens, conhecendo alguns caras por aí, e no Egito, Crowley teve uma experiência espiritual com uma entidade no nome de Aivas, que ditou a ele o que ficaria conhecido como o Livro da Lei, surgindo dali os primeiros conceitos filosóficos de sua própria religião, a Telema, que muito resumidamente expressa a vontade verdadeira, de seguir o próprio caminho e do propósito. Ao se mudar para New York em 1915, a Primeira Guerra Mundial já havia estourado, e foi contratado para escrever propaganda de um Ocultidei. jornal pró-Alemanha na guerra contra a Inglaterra, para manter os Estados Unidos neutros na guerra. Aí ele se deu mal, pois não podia voltar para Inglaterra e foi visto como traidor. Então Ficou ele se fudido. mudou para Sicília, na Itália, e começou a montar o Templo da Telima, que foi fechado após ele ser deportado da Itália por Mussolini. Caralho, o maluco só se fudeu. Em 1947, Crowley faleceu de asma crônica, que já o afetava há algum tempo. Literalmente um monarca. O monarca voltou pro Brasil, mano. Segundo ele tá em São Paulo. D.B. Cooper. Eu cobri o caso do D.B. Cooper no meu iceberg de mistérios não solucionados. É um vídeo antigo aqui do canal, mas vamos adicionar mais alguns detalhes aqui. Em 24 de novembro de segundo ele. 1971, um homem aparentemente normal compra uma passagem de Portland para Seattle. Ele toma seu lugar no avião, pede um whisky e durante o voo ele entrega um bilhete para a comissária Florence Schaffner. Ele insiste que ela leia o bilhete e diz que carrega uma bomba. Florence atende às suas exigências, $200 mil em espécie, 4 paraquedas e um caminhão para abastecimento ao chegar em Seattle. Ah, eu já vi essa história. Virou um filme, não é? Ao pousar no aeroporto, os passageiros foram liberados, ficando só os tripulantes, É o Loki, sendo mano. entregues o dinheiro e os paraquedas. O avião levanta voo mais uma vez, e ali os caras do FBI já estavam sedentos para pegar ele. Porém, Cooper pula do avião e sai fora, desaparecendo completamente em uma área florestal e nevada. Olha Anos aí. depois foram encontradas algumas das cédulas entregues a Cooper, mas mesmo sendo a única evidência, não era o suficiente para dar seguimento à investigação. Bom, é Ainda mais que o cara conseguiu tudo em dinheiro espécie, né? Tá suave. notável que Cooper planejou tudo e não era um amador. Ele tinha conhecimentos em modelos de avião, técnicas de voo, tempo de abastecimento da aeronave. Mas as equipes de investigação também pensaram na hipótese de que ele nem chegou a abrir o paraquedas e não sobreviveu ao pulo, dado péssimas condições climáticas e visibilidade na hora. Depois dos anos 70, a segurança nos aeroportos foi incrementada por conta de outros roubos a aviões que aconteceram É o mesmo ator, se pá.
É claro, pô, por isso que o cara fez a piada falando que era o Loki. Por passageiros levarem itens ilegais em suas bagagens. Assassino do Zodíaco. O Zodíaco Ah, esse daí, nossa, esse daí não pegaram mesmo, mano. Virou até filme. foi responsável por uma série de assassinatos nos anos 60 na Califórnia. Seus ataques incluíam geralmente casais à noite Não, não, foi tu mesmo que fez a própria piada, aí é foda. ou taxistas. Após os crimes, ele mandava cartas de provocação pra mídia e pra Olha aí. polícia, com E era tudo, ó, o cara era o tipo o Selbit, homem enigma, mano. códigos marcados com Eu descobri os enigmas dele, caralho. Bagulho que os malucos ficaram anos pra descobrir qualquer coisa, você descobriu sozinho. Você é o pica, tá maluco. símbolo, e em algum deles é dito pelo próprio que continha sua verdadeira identidade. Em alguns casos ele dava detalhes dos crimes ou até amostras para provar que ele era o responsável. As investigações começaram desde o primeiro ataque, mas não havia praticamente nada nas cenas dos crimes para a polícia chegar a uma conclusão. Em Na época era mais difícil, né? Hoje em dia você tem câmera a cada centímetro do quarteirão, velho. 1969, o Zodíaco ataca um casal próximo ao Lago Berryessa com facadas. Ali já tinha uma descrição de quem seria o Zodíaco. Um homem branco, voz desde... Não! Quem não vir pra Kik assistir o Homem React levará outra tapa. Recado tá... Venham imediatamente. Exatamente, recado tá dado, hein, rapaziada. Venham para Kik, venham para Kik. Ainda vai ter live no YouTube, mas vai ter com mais frequência aqui na Kik, beleza? Mais suave, não tem propaganda. Eu tô querendo pegar parceria aqui. Eu posso botar musiquinha, posso ver filminho. Basta pagar. Cinquentinha a gente vê a Vovozona 2 aqui. de 30 a 40 anos, de aproximadamente 1,80 m. Dias depois do crime do lago, um taxista foi baleado pelo passageiro que rasgou um pedaço de sua camisa. Algumas pessoas viram o suspeito, um cara branco de mais ou menos 1,80 m passando, e ali perto 2 policiais também viram praticamente o mesmo cara descrito pelas testemunhas. Olha aí. Porém, a polícia recebe um outro contato para identificarem um cara negro. Os policiais simplesmente passam pelo cara e poucos dias depois eles recebem mais uma carta do Zodíaco, contendo um pedaço da camisa do taxista. Olha O autor aí. Robert Graysmith ficou obcecado pelo Zodíaco e começou a trabalhar no caso, e de que os crimes apontavam para um suspeito, Arthur Lee Allen. A polícia chegou a interrogar esse cara algumas vezes e encontraram apenas evidências substanciais, ou seja, coincidências que o ligavam aos crimes, mas nada que realmente confirmasse seu envolvimento. Enquanto eu tava editando, Caraca. eu lembrei que teve uma atualização do caso aí. Um grupo Bem recentemente, inclusive, essa atualização. de investigadores chegaram à conclusão de que o Zodíaco era um homem chamado Gary Francis Post. Eu não falei dele no meu outro vídeo porque é a mesma coisa do caso do Arthur. Foram levantadas evidências substanciais e o FBI oficialmente ainda mantém o caso do Zodíaco em aberto. Buckethead. O Buckethead é um músico e guitarrista solo americano. Já tocou no Guns N' Roses e já gravou mais de 300 fucking álbuns, Ele já tocou no Guns N' Roses, eu não sabia não. fora os trabalhos com outros artistas. A única parada do Buckethead que eu conheço é aquele tan 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 turan, tan, 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 turan, que tava no Guitar Hero. O que mais E se resto? destaca dele é a máscara do Michael Myers e do balde do KFC na Essa máscara não é do Myers não, mano. cabeça que ele usa nas performances. Queria saber como que ele enxerga com essa máscara. Se bem que o cara faz ele nem precisa olhar, parece que ele tem uma simbiose com a guitarra. O cara é simplesmente uma lenda, toca pra caralho. O negócio também é que ninguém sabe direito quem ele é. Tem muito Ele só é inimigo dos próprios olhos, né? Porque, mano, essas cordas aqui sem cortar, mano, isso daqui é fácil furar o olho de alguém, tá? Sempre cortem isso aqui, gente, quando vocês trocarem a corda da guitarra. Isso daqui, se pegar no teu olho, fura teu olho e ficar cego, pô. pouca foto dele por aí sem máscara. O Homem da Máscara de Ferro. Ih, Esse era um prisioneiro de identidade desconhecida, encarcerado durante 30 anos nas prisões francesas em 1670. nossa, mano, isso é tão Dark Souls. Ele não foi identificado por usar uma máscara de veludo. Uma vez eu me cortei com essa merda. Moleque, eu já furei meu dedo, tipo, muito profundo no dedo. Moleque, doeu pra caralho. Porque eu, mano, sem querer, tipo, fiz um movimento assim, aí a corda só entrou no meu dedo e foda-se. do que cobria seu rosto. Esse homem seria levado à prisão pelo pseudônimo de Eustache Dogger de Cavoy. Na época, geralmente eram curtinho. presas pessoas de determinado interesse da corte, mas digamos que havia uma necessidade de manter em segredo a identidade desse prisioneiro em específico. Teorias sobre quem ele era variam de uma figura Pior política de tudo que no Elden Ring tem um cara que tem uma máscara assim, né? Tem uma classe que você pode jogar com a máscara assim. desse prisioneiro em específico. Teorias sobre quem ele era variam de uma figura política envolvida em escândalos com a família real, até de que ele era um irmão de Luís XIV da França, mantido em custódia para impedir disputas ao trono. Tecnoviking, esse daí é famoso, pô. É um vídeo de um cara bombadão andando assim. No Viking.
O Tecnoviking é um vídeo lendário que Aí, viralizou ó. nos primórdios do YouTube. Moleque, esse vídeo aí é muito famoso, tá maluco? Durante o Fuck Parade de 2000 em Berlim, uma filmagem mostra um cara empurrando uma mulher. Logo em seguida ele é abordado por um outro cara que ficou conhecido como o Tecnoviking, fazendo-o dar meia volta. Ele o encara e aponta o dedo pra exercer dominância. Olha aí, ó, Logo Shed. em seguida, um mano aleatório dá uma garrafa de água pra ele, de cabeça pra baixo. O Tecnoviking bebe um gole e começa a dançar que nem um maluco. E os caras atrás começam a seguir ele, muito louco. O verdadeiro Shed, mano. Matias Fritsch foi quem filmou o ocorrido e ele foi processado pelo Tecnoviking pelo uso indevido de sua imagem. Aí, Matias entraria num acordo para trabalhar devidamente com a imagem do Tecnoviking, porém foi afirmado pelas partes legais de que ele não queria se tornar uma figura pública, e o Matias no processo se ferrou. nossa, se fudeu, mano. Spring Hill Jack. Spring Hill Jack é uma figura com relatos de avistamentos nos subúrbios de Londres em 1837. Que porra é essa? É o Batman de baixo orçamento? Era descrito como um ser humanoide de aparência diabólica vestindo um manto preto e Springfield. conseguia fazer pulos muito altos. Foi surgindo alguns boatos sobre ele e as pessoas começaram a ficar assustadas. Até que Spring Hill É o Man. Jack supostamente seria responsável por um ataque a Jane Alsop, rasgando seu vestido. Ela conseguiu fugir, mas foi arranhada pelas suas garras. Safado, Os outros mano. avistamentos do Spring Hill Jack não descrevem ele fazendo nada demais. Na maioria, ele assustava a pessoa e depois saía pulando muito alto ou corria muito rápido. Várias Caraca. lendas foram feitas acerca dele, Olha mas aí, ó. as explicações resumem Mano, pior de tudo isso. Ah, essa imagem tá me lembrando aquele filme podre. Abraham Lincoln versus vampiro, sei lá, uma porra assim, mano. É um filme de vampiro com Abraham Lincoln, é ridículo. em lenda urbana ou casos de histeria coletiva. Esqueci o nome do filme, mano. Incidente Max Headroom. Esse aqui não poderia faltar, né? O cara que roubou o sinal de 2 canais de TV em Chicago Ah, esse daí, mano. em 87. Imagina, você tá lá vendo TV de boa e do nada aparece um cara com uma máscara falando um monte de merda. Na época que isso aconteceu, as equipes dos canais de TV averiguaram os estúdios pra ver se alguém tinha sabotado alguma coisa ali, mas não. Na primeira transmissão, O cara é vídeo só o foi super hacker, mano. interrompido, mas na segunda continuou por mais de 1 minuto. O cara zoava alguns apresentadores da época e também a Coca-Cola. Já houve sequestro de canais de TV em outros canais, mas os caras foram pegos e se fuderam. Tiveram que pagar multa e tudo. Mas nesse em Caraca. específico, o incidente Max Headroom, os responsáveis nunca foram identificados. Isso que os caras Mano, eu invadiram lembrei agora. O maluco dando entrevista na Record e aparecendo no vídeo do Pai de Família sem censura. Ai, caraca, mano, muito filho da puta. E eu acho que não deu nada pra ele, né, mano? os canais só pra fazer uma zoeira, hein? Pelo que parece, o negócio não foi feito ao vivo, era um vídeo gravado. O cara, ou os caras, né? vai Mó da hora saber que sequestrar fizeram a TV, isso, já dá devem mó ter merda, mano. rido muito de quem tentou desvendar isso aí. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é o suposto Ah, o criador da Bitcoin, né? criador do Bitcoin. Sua identidade é um mistério. Falam que ele é da Yakuza, que ele é da CIA, o Elon Musk, Vladimir Putin. Satoshi era ativo na internet nos primeiros anos do Bitcoin em fóruns de discussão do projeto. E depois de 2010, 2012, ele sumiu e se mantém anônimo. Investigavam os horários de suas postagens para saber em que país ele residia. Uma teoria bem famosa é que ele não é japonês como indica seu nome, e sim de um lugar com a língua inglesa, devido ao seu inglês impecável. Olha É aí. possível que ele se mantenha anônimo por causa do sistema descentralizado do Bitcoin, que gera conflitos com as instituições e governos que não têm controle a esse tipo de câmbio. É claro, mano. Imagina a pressão que esse maluco ia sofrer se ele fosse figura pública real. Também ele já deve ser muito rico, então pra que se expor? Eu tenho a teoria de que essa moeda só ficou valorizada com a ajuda da Deep Web e mercados negros. Não. Cara, assim, obviamente a atividade ilegal também movimenta essa moeda. Mas acredito porque depois de um tempo virou investimento pro pessoal, né? Porque é uma moeda que ela flutua independente do mercado internacional. Tipo assim, independente de estar tendo guerra dos Estados Unidos, sei lá, com qualquer outro país, ou então, sei lá, a Rússia tendo briga com outro país lá. Tipo, não importa, porque isso daí não vai influenciar no Bitcoin. Porque, mano, quando tem, sei lá, quando os Estados Unidos tá em crise, mano, vai dar crise pros outros países que dependem do dólar pra negociar também, tá ligado? Já o Bitcoin não sofre com esses conflitos globais. Aí, muito mais seguro você tendo uma moeda que não sofre com essas coisas. O problema é,
Você tem que manjar de Bitcoin, né? Pra saber quando compra e tal. E tem gente que fala que hoje em dia já não vale mais tanta pena comprar pra vender depois. É mais tipo um bagulho de... Como é que fala? Tipo, você bota só pro teu dinheiro não perder valor. Eu esqueci o nome agora. Qual é o nome que se dá pra isso? Eu acho que é reserva de valor, alguma coisa assim. Mas o pessoal tem usado mais pra isso do que como forma de investimento pra vender depois, tá ligado? Se deu bem que comprou o Bitcoin lá no começo. Berserker em Hoje em dia é Stamford difícil. Bridge. A Batalha de Stamford Bridge foi uma disputa Não, tem que ter carteira de Bitcoin. Eu sou muito burro pra mexer com essas coisas. pelo trono da Inglaterra entre as forças inglesas e norueguesas. Os ingleses, liderados pelo rei Harold Godwinson, anteciparam uma invasão dos noruegueses, os pegando de Mentira, surpresa na eles aceitam, batalha, mano. e forçando-os a recuar para Stamford Bridge. No local havia uma ponte de madeira. Os ingleses foram parados por um único homem, carregando um machado, que atacou as tropas inglesas, matando vários homens em uma fúria incontrolável. O Carai. viking só foi parado quando um soldado o acertou fatalmente com uma lança por debaixo da ponte. O Berserker ganhou tempo para os noruegueses implementarem suas defesas, mas É acabaram daí que sendo vem o bagulho de Bárbaro Berserker nos RPG da vida? derrotados pelos ingleses. O Homem do Machado de New Orleans. Esse é um caso de serial killer não resolvido que Goku. ocorreu em 1918 e 19 em New Orleans. Suas vítimas geralmente eram imigrantes italianos e os atacava com um machado. Os Caralho. crimes nunca foram resolvidos, Hater assim de como italiano. o cara nunca foi pego. Em determinado momento, ele envia uma carta pra polícia. Como um devido serial killer, ele se apresenta falando que nunca vão pegar ele. O Homem do Machado afirma na carta que adora jazz e que na próxima Ó, noite, Shed. enquanto as casas em New Orleans estiverem tocando jazz, ele não cometeria nenhum crime naquela noite. Brabo, brabo. É só tocar jazz, mano. E por incrível que pareça, o assassino cumpriu com sua palavra. Ele nunca foi pego e não houve nenhum crime enquanto o jazz tocava nos bares. Os Toma aí. ataques continuaram por mais alguns meses, mas pararam sem nenhum motivo aparente. É porque estavam tocando jazz. Kaspar Hauser. Kaspar Hauser foi um garoto que apareceu em Nuremberg, Alemanha, em 1828. Ele carregava uma carta na qual o autor disse que o menino foi dado a ele quando criança e que nunca o deixou sair de casa. Será que vai aparecer os 11 piores homens da história? Time titular do Vasco. Foi ensinado a ler e escrever. Ele foi levado pra polícia e acabou sendo preso por vadiagem. O menino não sabia falar Vagabundo. direito. Algumas pessoas iam o visitando e ele foi aprendendo. Ao conversar com o prefeito da cidade, Kaspar diz que viveu praticamente sua vida toda confinado em uma cela escura, onde ele Caralho. recebera apenas pão e água como alimento. Caralho, eu aí. Com o tempo, Kaspar seria adotado por um professor que o introduziu a alguns estudos. pau e água, Ele mano. passaria de custódia para várias outras pessoas e nobres, e alguns não gostavam dele e alegavam que Kaspar era um mentiroso. Vez ou outra, Kaspar sofrera ataques de pessoas tentando matá-lo, como uma vez um homem encapuzado fez um corte em sua testa. Caraca, mano, o que esse cara fez pra todo mundo odiar ele, velho? Já tá só tomando pau e água. Depois ele aparece com um ferimento no peito ao acabou falecendo. Acredita-se que Caraca. ele mesmo se feriu para chamar a atenção, mas o ferimento foi muito profundo. Após sua morte, voltas em mistério. Na época já circulava rumores de que ele era um Olá. filho perdido da monarquia, abandonado para não haver disputas do trono, ou de que ele era um Caralho. charlatão sabendo dessa história e fingiu tudo para chamar a atenção de algum barão. É, vai entender, mano. Agente 355. Agente 355 foi supostamente uma mulher espiã de Cooper Ring, uma organização de espiões formada por George Washington e Benjamin Talmadge. Seu trabalho foi de suma importância para os patriotas e algumas informações que ela forneceu foram cruciais para a vitória da Guerra Revolucionária Americana. Há teorias de que ela é somente uma lenda devido à sua verdadeira identidade desconhecida, porém há registros É lenda, porque não é possível mulher fazer isso, mano. oficiais de cartas codificadas referenciando uma mulher. Fulcanelli. O cara. Fulcanelli foi um alquimista francês Ai, toma o bigode do pai. onde sua identidade é um mistério. Fulcanelli, através de seus estudos, adquiriu Nunca pensei sobre a isso, pedra mano. filosofal e na presença de seus Obrigado por perguntar, agora que você falou. é um Tô mistério. pensando. Fulcanelli, através de seus estudos, adquiriu a pedra filosofal e na presença de seus alunos, supostamente conseguiu transmutar metais ordinários em ouro. Olha aí, é daí que vem a história toda do Fullmetal Alchemist, mano, da alquimia. O pior de tudo que eu procurei sobre sobre alquimia, né, depois que eu vi o anime, mas não tem tanta coisa legal, não.
então... Pelo menos eu não achei. Porque, tipo assim, meio que alquimia... Eu vou falar bosta. Mas, tipo, meio que alquimia... Ah, não vou falar não. Eu tô falando, vou falar burrice. Se encontraram com ele, mas Ele que criou o anime, mano. eles não se preocuparam em revelar sua identidade ou não sabiam que ele era o Fulcanelli. Aparentemente, o único que sabia quem ele era, seu aprendiz Eugene Cancelier. Inclusive, Cancelier eventualmente repetiria os feitos Então, é a química antiga, né? Isso que eu ia falar. de seu mestre, transmutando um pedaço de chumbo em ouro. Fulcanelli Porra. publicou 2 livros que contribuem para o ramo da Deus. alquimia, e ao que parece esse cara vai continuar sendo um mistério. Olha aí. Eu tinha encontrado só um livro vermelho lá. Só que, tipo, é um bagulho tão velho que é meio complicado de achar, mano, pra vender assim, tipo, em livraria normal. O falando Homem sobre. de Tord. Em julho de 1954, um homem chega ao aeroporto de Tóquio. Os agentes ali checam Só fiquei curioso mesmo, não que eu fosse. Não que eu achasse que existisse a pedra filosofal pra transformar qualquer coisa em ouro. Mas fiquei curioso pra saber como que eram as paradas antigamente, tá ligado? com seu passaporte e veem que ele veio do país de Taured. Acontece que esse país não existe e o documento dele estava escrito em um idioma estranho, mas continha registro de viagens a outros países anteriormente. Os oficiais o levam para uma sala para interrogá-lo e pedem para que ele aponte em um mapa o local que esse país fica. Sem saber muito o que fazer com esse cara, o levaram para um hotel e ele desapareceu pela manhã. Essa é a história que foi montada em cima do caso de um homem que chegou ao Japão com identidade falsa. Ele forjou um passaporte de um país e língua que não existem para viajar. Até que no Caraca. Japão ele foi preso por usar identidade falsa. Foi sentenciado a 1 ano de prisão e foi deportado. Pra vender Kinect. Indrid Code. O Indrid Code cai na lista aí dos criptídeos. É descrito como Olha um aí. homem expressando um grande sorriso. Com Já certeza botou a música do Resident Evil, já fiquei com medo. o caso mais famoso é do Woodrow Derenberger. Tem uma entrevista dele descrevendo como foi sua experiência com essa figura premiada. Derenberger Coringa, diz pelo que que parece. enquanto viajava pela Interstate 77, foi parado por um homem que conversou com ele telepaticamente, identificando-se Porra. como Indrid Code, e de que era de um planeta que não era a Terra. Depois desse relato, não houve outros avistamentos desse ser, Isso ou daí é esquizofrenia já, mano. pelo menos que ficaram conhecidos, surgindo então a teoria de que após a entrevista de Derenberger, os MIB atuam nesse caso. Mas como sempre, Schmib. não vamos confirmar nada, tudo é especulação. Caraca, mas misturou tudo. Homens de... Cadê o Will Smith? Conde de Saint-Germain. Relatos do Conde de Saint-Germain datam desde o século XVIII. Um homem excêntrico, erudito, cercado de mistérios. Extremamente talentoso em várias áreas, e sabia falar vários idiomas diferentes fluentemente. Caraca, falar vários idiomas nessa época aí era coisa de doido, tá? Não tinha Duolingo? Como é que fazia nessa época? As relações com membros da monarquia europeia. E para isso ele deveria se encaixar nos padrões da alta sociedade, ou seja, provavelmente ele era rico. Vez ou outra presenteava os nobres com joias ou pedras preciosas. Ó. Estranhamente mantinha-se sempre impecável, e mesmo com o passar dos anos apresentava sempre ter entre 40 e 50 anos de idade. Pensando assim, o perfil do Saint-Germain bate muito com o de um alquimista, e um dos bons. A alquimia abrange feitos de melhoramento de materiais. O exemplo mais famoso é a transmutação de metais ordinários em valiosos, geralmente ouro ou prata. O Elixir Isso daí era impossível, né, mano? Não tem como você transformar um elemento em outro, tipo, assim, tipo, sei lá, cobre em ouro, pô. Não é possível. Caralho, que porra de língua é essa? Não dá pra entender, não. Olha o garrancho. Depois os malucos falam da galera da medicina. da vida A eterna, galera da alquimia também, só hierogrifo. o rejuvenescimento, e também criação de substâncias capazes de curar qualquer doença. Como você tem certeza, já tentou? Cara, se fosse fácil assim, né, os caras só iam fazer o mais valioso até desvalorizar e foda-se. Tá ligado? Os malucos, o ouro não ia ser tão caro, porque é só ia pegar, sei lá, qualquer outro metal mais abundante e transformar em ouro. Aí ia ser fácil, pô. Deixando um pouco o misticismo de lado, as últimas vezes Tô falando bosta? Porque não é possível. que o Saint-Germain foi visto foi por volta do final de 1700, começo dos anos 1800. Uma vez o Ah, mas não ouro puro. É, então, exatamente, pô. próprio já afirmou ter cerca de 80 anos, então ele poderia ter vivido até os 90 ou pouco mais de 100 anos de idade. Inclusive depois de mais ou menos 1800 que os relatos de Saint-Germain começam a ficar mais obscuros. Tô ligado que você vão querer até uma artificial. É daí que vem uma parada do homúnculo, né? O fantasma anestesista. Esse seria um suposto responsável por ataques de gás em Mattoon, Illinois, por volta dos anos 40. Os civis reportaram sintomas de náuseas, vômitos e até paralisia em alguns membros do corpo. Caraca. Mas nada que se agravasse tanto. Relatos de avistamentos do indivíduo também foram reportados. Nenhuma evidência foi encontrada, mas também a polícia não parecia muito interessada em resolver isso aí. Os gases eram descritos como odores muito fortes. Após denúncias à polícia, os ataques cessaram. Em seguida, toda a situação foi explicada como um caso de histeria coletiva.
Contudo, há vários relatos dos ataques de gás terem sido orquestrados por um indivíduo. John Doe, número Tá maluco, mano. 24. Nos Peidaram. Estados Peidaram é foda, mano. Unidos, há um termo utilizado para nomear pessoas que não possuem identificação, sem documento ou nome desconhecido. Em 11 de outubro de 1945, um policial encontrou um jovem na rua em Jacksonville, Illinois. O rapaz era surdo e não sabia se comunicar. Provavelmente também era mudo. Ele passou a ser transferido para várias instituições psiquiátricas e foi ficando cego com o tempo. Ele sabia... Caralho, ficou todo fudido, mano. Surdo, mudo, cego. Quem está mais fudido? Como é que fica mais fudido que isso? Na melhor de tudo, que em Joinville tem um maluco que é assaltante lá, não sei nem se tá preso já. Que ele era surdo mudo, mano. Então pra ele anunciar o assalto, ele ficava cutucando a pessoa e mostrar uma plaquinha de que tava assaltando. Tá que pariu, mano. Escrever só uma única coisa: Lewis. Não há nenhum registro sobre ele, de onde veio, nada. E em 1993 Muito ele feio. faleceu aos 64 anos. Não é mentira, mano. Green Boots. Vez ou outra, na O verdade, tema do vídeo é pessoas misteriosas. é bem mais frequente do que parece. Corpos são encontrados em áreas do Monte Everest. Não só isso, mas é? a maioria fica lá jogado, porque não dá pra ir pra lá. Primeiro, Tipo, quem que vai procurar lá? um frio desgraçado. Qualquer exposição àquele ar frio pode causar ferimentos na pele. Dá Pior que avalanche. Dependendo da altura, a pressão atmosférica também dificulta a respiração. Também, às vezes, não é possível identificar ou recuperar os corpos por congelamento. Um desses casos é o de Green Boots, um homem não identificado encontrado na Zona da Morte em uma expedição de 1996, onde 8 pessoas foram pegas por uma nevasca e morreram. Seu Caraca. corpo ainda continua lá, e por mais que o Green Boots seja identificado como Tsewang Palior, um membro do trio que subiu a montanha, ainda há dúvidas de quem ele realmente é. Inclusive, a rapaziada lá da Terra Plana fala muito de tipo, por que que ninguém habita lá, a região do Alasca, essas paradas assim. Tipo, tem gente que habita, mas é pouquíssima gente. Que é muito inóspito, mano. É muito frio. É muito frio, é muito ruim de você, tipo, viver num lugar desse, mano. Gil Pérez. Essa é uma história que podemos resumir uma conclusão bem O peito fica ceticamente. durinho, né, mano? Mas é interessante. Em 1593, um soldado O peito fica durinho, o saco fica, tipo... Não fica o saco molenga, fica o saco durinho também. que posteriormente seria dado o pseudônimo de Gil Pérez, guardava o Palácio del Governador nas Filipinas. Na noite passada, o governador das Filipinas foi assassinado, mas o soldado calma ainda aí, se médico. manteve em seu posto. Uma hora, Gil começou a ficar meio grogue e deu uma encostada para descansar um pouco. Ele acabou dormindo e quando acordou ele estava na cidade do México. Só pra você ter ideia, as Filipinas ficam meio longe do... Porra! Moleque, é do outro lado do globo, foda-se. O bagulho é tão longe que o avião, em vez de vir daqui pra cá, ele dá a volta, tá ligado? Ele vem daqui pra lá. A não ser que você seja terraplanista, aí é diferente, né? Os caras viram que ele não era dali e o Gil acabou sendo preso. Tempos depois, informantes Senão você do cai na Império borda Espanhol do vieram planeta. de barco para noticiar a morte do governador. E um cara disse ter visto esse soldado um dia depois do ocorrido. Depois Você ele quer ir pro México, mano? Falam que o México é perigosíssimo. Tipo assim, o país inteiro é tipo o Rio de Janeiro. Não sei se é real, mas é isso que dá a impressão. viajou de volta para as Filipinas. Paul Toster. O Edgar Allan Poe é um grande exemplo de autor com reconhecimento póstumo. Esse daí é muito famoso. Toda rapaziada que gosta de cultura gótica, que gosta de literatura de terror, já chegou a ver alguma coisa do Edgar Allan Poe. Nascido em 1810, seu pai o abandona logo após o nascimento e sua mãe faleceu um ano depois. Ele então seria adotado por uma família, mas não se davam muito bem. Serviu ao exército e depois trabalhava como crítico literário. Suas obras no começo não eram muito reconhecidas. Mais tarde serviriam de inspiração para grandes nomes. mococão, Lord mano. Phillips Lovecraft, Alfred Hitchcock, Sir Arthur Conan Doyle. Em 1849, Edgar seria encontrado largado na sarjeta nas ruas de Baltimore. Foi levado para um Estourado. hospital, mas acabou falecendo. Os registros médicos foram perdidos e há questões sobre a causa de sua morte. Há algum tempo, vários acontecimentos em sua vida culminaram em alguns problemas. Anos depois, uma pessoa misteriosa deixaria rosas e uma garrafa de conhaque, todos os anos em sua lápide no dia do aniversário em memória de Edgar. Testemunhas alegam terem visto uma pessoa com roupas escuras, com o rosto escondido por um gorro ou cachecol, presenteando Edgar e em seguida desaparecendo na escuridão. Com o passar dos anos, acredita-se que o tributo tenha passado para outras pessoas. O Paul Toster sempre se mantinha anônimo, após um tempo a tradição foi adotada por outras pessoas. Ficou famoso. Todo mundo aí do símbolo da Maria vai com as outras. Monsieur Chuchani.
O Sr. Shushani foi um rabino sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Não se sabe exatamente seu nome, quando nasceu ou sua vida pessoal, e parece que o próprio se esforçou para manter essas informações ocultas. Já lecionou em vários lugares do mundo, tendo figuras importantes para o judaísmo e acredita-se ser um andarilho. É dito que Shushani se preocupava em ser um enigma para sobreviver, mas dado pronunciamentos de seus alunos sobre como se comportava e lecionava, é como se Shushani tivesse uma obsessão em permanecer um mistério. O homem cada maluco com sua maluquice, né? do buraco. Finalmente um do Brasil, hein? O índio do buraco é um índio que Índio do buraco. vive isolado na floresta amazônica há anos. Sua prática de cavar buracos para montar armadilhas ou se abrigar acredita-se que tenha vindo de seus iguais. A teoria mais famosa sobre sua origem é que ele, como o último de sua tribo, é um sobrevivente. Dá uma foto da bunda dele. Qual é? Quer ver o buraco do índio do buraco? Qual foi, velho? Sabemos que o maior motivo de violência contra indígenas é a exploração de suas terras. E a FUNAI estabeleceu Ele sugava os invasores com o buraco dele, mano. monitoramento e restrição à área em que o índio vive. Ainda assim, ele corre perigo, pois já foi alvo de ataques a tiros e também uma base próxima da FUNAI foi atacada. Caralho, mano. Tá atacando o buraco do índio, mano. O Homem de Somerton. É hora dele, Kazutama Shud. Em dezembro de 1948, numa praia de Adelaide, Austrália, Aí é gosto pessoal teu, mano. a polícia foi contatada após suspeita de um homem morto na areia. Ele de fato estava e seu corpo foi levado. O homem não tinha documento e carregava alguns itens. Quase Um bilhete caí. de ônibus e outro de trem. Uma caixinha de chicletes, um maço de cigarros de marcas diferentes, um pente e uma caixa de fósforos. Tentaram fazer uma análise, Calma mas aí, não cara. conseguiram identificá-lo. E suas roupas estavam sem etiquetas. Mano, isso tem muita cara de espião, velho. O caso tomou proporção internacional, mas ainda assim não descobriram quem ele era. Dias depois, funcionários da estação de Adelaide encontraram uma maleta contendo roupas e alguns itens. E dentro de um bolso falso da calça do homem misterioso, foi encontrado um pedaço de papel escrito Tamanshud, traduzido da língua persa como acabou ou está terminado. Mesmo dissecando o cara, também não descobriram a causa da morte. Uma pessoa que foi mantida em anônimo pelas autoridades levou à polícia um livro encontrado em seu carro. Essa pessoa parou o carro aberto próximo ao local que o homem morto foi encontrado, e o livro com uma página arrancada, justamente na parte que estaria escrito Tamanshud. Foi encontrado também anotado no livro a lápis um emaranhado de letras reveladas com luz negra. Durante muito tempo esse código não foi decifrado. E, cara, é meio difícil explicar isso sem falar um monte de termos técnicos, mas, basicamente, esse código tem vários microcódigos escondidos entre si, como se as letras grandes fossem escritas por letras pequenas e pontos. Que? Mano, eu fico imaginando se essa rapaziada que, tipo, decifra enigma, às vezes não procura coisa onde não tem também, tá ligado? Às vezes é mais simples do que isso. Que não pergunta o chat GPT, é verdade, né? Os caras são burros, velho. Por que não perguntam pro Selbit, mano? Ele saberia decifrar isso aí fácil. Ainda assim, é um código complexo dividido em várias partes, então dá pra ver que não é à toa que o significado disso passou despercebido por tantos anos. Quanto mais o tempo passa, se torna mais impossível desvendar esse caso. As evidências foram se deteriorando ou foram destruídas, uma hora o corpo do homem chega a um estado que não é mais possível analisar, e registros de autópsias foram perdidos. A Condessa de Desmond. Imagina o Selbit e o cara do GeoGuessr trabalhando junto. Catherine Fitzgerald, às vezes referenciada como a velha Condessa de Desmond, devido à lenda que ela viveu até os 140 anos de idade. Tem algumas outras lendas sobre ela, como ter uma excelente saúde e energia à disposição de uma criança mesmo sendo idosa. A Catherine também é um exemplo de registros perdidos na história. Algumas lendas que cercam algumas coisas que ela fazia e de sua longevidade são infundadas, mas acredita-se que sim, ela viveu até mais ou menos os 90 anos. De fato, é impressionante, levando em consideração que, nessa época, a expectativa de vida não era nem metade disso. Sim. Até hoje em dia é difícil chegar nos 90. Imagina essa época aí. Shantidevi. Shantidevi é uma indiana, tinha que ser, que alegava possuir memórias de uma vida passada. A história conta que quando criança... Por que tinha que ser, cara? O Dio Magenta não gosta de indiana? Amava essas memórias. Seus pais não acreditaram e ela fugiu de casa aos 6 anos, em Delhi, e foi para a cidade que ela morava em sua vida passada, em Mathura. Shanti deu alguns detalhes, como o nome do marido que era casada, assim como o nome que tinha antes. Alguns dos detalhes contados por ela bateram, como o nome do homem, nome da mulher dele, que havia morrido, mas... Modo cético supremo. Ai, toma. Outros também estavam errados, ou simplesmente eram explicados por pura lógica. Por exemplo, algumas coisas que ela fazia na sua vida passada eram tradições indianas. O caso foi estudado e o próprio Gandhi fez uma comissão para averiguar isso aí. Acontece que essa história foi promovida, entre aspas, por nomes dessa área da reencarnação, e surgiu na época em que a Índia ainda lutava pela independência, então...
E, mano, como que a menina atravessou quase 140 quilômetros? E também é óbvio que ela vai reencarnar no país que ela era antes, ainda mais na Índia, né? Então. Essa história é caô. Brincadeiras à parte, não há evidências científicas para desmentir esse caso. E também não há evidências que comprovem as histórias. Akhenaten. Do nada. Vou borrar os vídeos todos. Calma aí, cara. Akhenaten assumiria o O Gandhi teve que dormir com duas mulheres pra saber se viria. Aí só fala merda, mano. Qual é? trono como faraó e estaria disposto a fazer mudanças drásticas em seu reinado. O faraó reformaria as tradições religiosas egípcias, Só fala tornando bosta. a crença politeísta em monoteísta. Isto é, somente um único deus do panteão de deuses seria venerado. A porcentagem pra nascer na Índia é alta, né? Tem gente pra caralho lá. No caso Aten, uma das representações do Sol. Akhenaten mandou construir templos a céu aberto para que a luz do Sol passasse pela construção, e também estabeleceu medidas para promover a nova religião. Ele também mandaria construir uma nova capital para o Egito, substituindo a cidade de Tebas. Além disso, Akhenaten demonstrava uma certa negligência a relações diplomáticas, o que não ficou bem visto na época. Uma atmosfera misteriosa. Eu imagino que a expectativa de vida lá na Índia não deve ser muito alta, não, por causa da questão higiênica, né, mano? Aquele rio Gandhi lá é. Meu Deus do céu, mano, tá doido. Sobre como Akhenaten morreu, e isso também se repetiria em seu sucessor e suposto filho Tutankhamon, que como sucessor restabeleceria a antiga religião egípcia. Após a morte de Akhenaten, as construções que ele mandou erguer foram destruídas por seus sucessores, e a religião politeísta egípcia também retornaria. Os caras foram longe e tentaram até mesmo apagar Akhenaten da história, removendo registros oficiais, e quase conseguiram se arqueólogos não descobrissem sua tumba em 1907. Você é louco. Mas pior de tudo que o Egito é muito foda, né, cara? Parar pra pensar que aquelas pirâmides enormes foram feitas naquela época. Foda que é tudo fruto de trabalho escravo, né? Mas pra tu ver a capacidade do ser humano de fazer uns bagulho muito foda, mano. Os caras já na época já manjavam pra cara de matemática, de engenharia, pra poder fazer aqueles bagulho. E, mano, imagina o peso daquelas pedras, daqueles blocos de pedra pra poder fazer aquela porra, mano. Absurdo. Poder do trabalho, insano, né, mano? Bodhidharma. Aí os caras até falam que é alienígena. Conhecido como um dos, se não o mais importante Tudo ícone alien. de culturas budistas e das artes marciais chinesas. Com Não tem quase certeza. nada a respeito de sua vida, nem mesmo exatamente de onde ele veio. Também a gente tá falando de século V ou VI, então já dá pra ter uma noção de Nossa, como esse cara é calvão, misterioso. Tanto por faltar registros sobre ele e também das várias lendas que o cercam. Bodhidharma foi responsável por espalhar o budismo para o leste asiático, e também treinou os monges Shaolin em ensinamentos de artes marciais muito antigas, servindo como grande influência para o Kung Fu até os dias de hoje. É 4.000 anos de artes marciais chinesas, rapaz. Eles construíram da Silva. O Wolf Messing desde cedo já despertava suas capacidades extrasensoriais. Diz a lenda que quando jovem saiu de casa, mas não tinha dinheiro para comprar um bilhete de trem, sendo abordado pelo cobrador. O Wolf o hipnotizou com um pedaço de papel, fazendo-o acreditar que era um bilhete. Nasceu na Polônia, numa família judia, e se mudou para Berlim. Começou a trabalhar no circo como telepata. Desde então já formava sua carreira como vidente e psíquico. Bom, era 1930, 1940. Uma hora ele começou a chamar a atenção de uns ditadores aí. Inclusive o Bigodinho ficou putaço quando o Wolf Messing, em uma apresentação, supostamente previu a derrota da Alemanha. A grosso modo dizendo que se eles invadissem a Rússia, eles perderiam a guerra. Ele foi preso, mas hipnotizou os guardas e saiu fora. Wolf Messing fugiu para a União Soviética, tendo alguns episódios com o Homem de Aço, e atuou na Rússia da mesma forma de antes. Cê é louco, o cara é hipnose, eu era o Pyong Lee do Velho Testamento, mano. Sidney Gottlieb, admitido na CIA como químico, mais tarde nomeado chefe do setor responsável em estudo, desenvolvimento e aplicação de substâncias em interrogações, atuando diretamente no projeto MK Ultra, protagonista de várias teorias da conspiração. Eu não vou dar detalhes do projeto porque dá pra fazer um seminário do assunto e ganhar uma bolsa de 100% em uma das melhores faculdades do mundo. Zoeira, tá? Gottlieb realizaria na CIA experimentos com drogas alucinógenas no uso de interrogatórios, basicamente pra fazer o interrogado confessar qualquer coisa. Pô, tu vai ser interrogado e ainda ficar doidão, pô? É só vitória. Gottlieb também estudava os efeitos psiquiátricos que as drogas causavam. O foda é que imagino que o cara doidão, ele pode falar qualquer coisa, até tipo se incriminar sem de fato ter feito nada, tá ligado? Para uma leve pitada de teoria da conspiração, só pra não falar que não teve. Gottlieb conduziu experimentos em cobaias até mesmo dentro da organização, e os experimentos chegaram a levar alguns a óbito. Porém, Gottlieb nunca chegou a ser indiciado por nenhum crime. Edward Kelley. Se livrou. Mais um alquimista aí pra lista. Eu tô quase fazendo um iceberg de alquimistas. Em 1583, John Dee, conselheiro da rainha Elizabeth I, procurava um vidente para expandir seus conhecimentos. Ele encontra Kelley, que aparentemente sabia Kelley eu já ouvi falar, mano. Comunicar com anjos e espíritos através do uso de uma bola de cristal.
Com o passar dos anos, Keeley e Dee realizariam estudos, Esse maluco é conferências famoso, e também não é? se aprofundariam na alquimia. Keeley afirmava que possivelmente com o uso de uma certa substância poderia transmutar metais em ouro. Nisso eles Olha foram aí. viajando pela Europa, Sempre fazendo isso. consultas a serviço dos reis interessados nas Toque de práticas Midas. espirituais, mas também interessados na produção de ouro através da alquimia. Não há Eu já transformei água em gelo já. citações de que Keeley de fato chegou a transmutar ouro, ou de que adquiriu a Pedra Filosofal, chegando a até ser preso algumas vezes por não fazer isso, só que depois que ele morreu, visto suas relações com nobres, indicavam que ele não era um charlatão, pelo menos não em suas capacidades como médium. Farm de ouro infinito. Lanconier de la Seine. Em 1880 foi encontrada uma mulher no rio Seine, na França. Seu corpo não apresentava ferimentos, indicando que ela se jogou no rio. Segundo a história, o médico responsável por analisar o corpo ficou maravilhado com a beleza da moça e mandou fazer um molde de sua face. Meu Deus, que esquisito. O intrigante é que a mulher não possui identidade até hoje, sendo um dos Bizarro. casos mais antigos de pessoa não identificada. É possível que o molde de sua face foi feito para ajudar a identificar a mulher afogada. Tem até, mano, tem até medo do... Nossa, mano, coitado desse corpo aí, Nas décadas velho. seguintes, o rosto dela seria usado na produção de vários outros moldes e trabalhos artísticos. Contudo, ainda há controvérsias sobre a Calma aí, velho. reprodução do rosto no primeiro molde da história, de Feião. que não seria da mulher que se afogou no rio Seine. Li Qing Yuan. As histórias A antigas música tão ficando mais bizarra, eu tô ficando com medo, de velho. longevidade não são poupadas de exageros. E com Li Qing não seria diferente. Quando surgiram as primeiras notícias de sua morte na década de 20/30, alegava-se Ficou até que, vermelho. vamos colocar entre grandes aspas aqui, ele teria nascido por volta de 1736, dando mais ou menos Porra. aí uns 190 anos nas costas. Fora as outras lendas, como servir ao exército chinês com 70 anos e ainda como professor de artes marciais, ou sendo Caralho. casado com dezenas de esposas. Para explicar como ele viveu tanto, temos suas práticas nas artes marciais e também de ervas medicinais, ambos Esse fazendo com Marquinhos. que desacelerassem sua velhice. Dead Pirate Caralho. Roberts. Ficou só por aquilo ali O mesmo. Silk Road foi um site do mercado Ih. negro na Deep Web, Olha aí, gente, o Thor aí, ó. rodado no Tor. Ali você podia comprar um ouro branco, uma Maria Joana, É, galera, site de comércio de drogas. ou então umas coisas mais... né? E é claro, Só que falaram que isso daí é fake, né? Esses sites assim de comércio ilegal. Tipo, você manda o dinheiro e você só toma o golpe, foda-se. Ninguém te entrega nada. que usava Bitcoin como moeda de transação. Esse O é o- site foi erguido em 2011 e ficou até 2013. Não é Poucos fake? meses após o site entrar no ar, já havia investigações Sei a não. respeito e denúncias. E também acharam um cara na internet pedindo para que um programador entrasse em contato com ele por e-mail. Esse e-mail Ele foi preso e perdoado pelo Trump. Isso daí é real, é falar. era de Ross William Ulbricht, dono do Silk Road. Levando isso em consideração e outras pistas que apontavam para Ross, o FBI tomou as devidas ações. O site foi falaram, hein? derrubado e Ross foi condenado por tráfico ilegal, venda de narcóticos, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. E é pena sem boi. Levou perpétua e os milhões de dólares que ele arrecadou em seu comércio ilegal foi tudo pelo ralo. E aí, ó. Aquele não falou que ele foi perdoado pelo Trump. E aí, Magic? E aí, vai tomar processo do Trump, hein, mano? Bella Kiss. Não há muito registro sobre sua Ai, vida. toma esse bigode! Mas aparentava ser um homem de bem, trabalhador, parecia que não havia nada para suspeitar dele. Kiss vez ou outra anunciava nos Esqueci de jornais falar que que foi estava pra rir, pois. solteiro e que buscava uma companhia. Ele tinha um costume que levantava dúvidas nos Ah, Loki. vizinhos. Kiss juntava uns galões em sua casa. Ele dizia que era para pôr bebida alcoólica ou gasolina. Em 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial e Bella Kiss é chamada pelo exército austro-húngaro para lutar. Um ano depois que circulava boatos que ele havia morrido. Então o proprietário da casa que ele morava organizaria para vender ou alugar de novo. Ele viu que tinha vários galões pela casa, mas tinha algo errado. Ao sentir um odor forte, ele chamou a polícia. Encontraram vários corpos conservados nos galões. Todas as vítimas eram mulheres que apresentavam furos no pescoço e Caralho! estavam com o sangue sugado. Foi convocado que Sangue Kiss fosse sugado. detido imediatamente depois dessa descoberta. Mas naquela altura do campeonato, a Europa já estava uma zona e o Kiss também Caraca. nunca mais foi visto. Caraca, o maluco era o vampiro da vida real, mano. Sugava o sangue das mulheres. Prahlad Jani.
Sabemos que o fakir é, digamos, vampiro. especialista em levar o corpo ao limite. Há também uma prática que a pessoa fique sem comer ou beber nada, ligada ao asceticismo, uma filosofia focada em se abster de prazeres para desenvolvimento espiritual. Prahlad-Jani alegava não ter se alimentado ou bebido água por décadas. Ah, pronto. E tá vivo como? Não tem como, pô. Faz parte do funcionamento do corpo, precisa se hidratar, pelo menos se hidratar. Você fica mais tempo vivo só bebendo água do que sem comer, tá ligado? E é claro que, segundo ele, foi abençoado por uma deusa que o fazia não ter essas necessidades. Véi, eu acho que o que eu falei não fez sentido. Você fica mais tempo vivo sem comer do que ficar vivo sem beber água. É isso. É mais importante você beber água do que comer. Mas você tem que comer, né? Depois de um tempo você morre também, se não tiver nada na barriga. Céticos fizeram testes com ele e Jani estaria disposto a cooperar. Os caras o supervisionaram por dias e Jani estava lá, no jejum insano. O caso do Jani é bem parecido com o da Shantidevi, na parte de que não houve evidências oficiais para desmentir. Minha ex, como Mas assim? convenhamos, é óbvio que ficar sem se alimentar ou beber por anos é impossível. Quem come tem que beber, pois é. A Rainha de Sabá. Vai ver aquele maluco que fazia fotossíntese e a gente não sabia. A Rainha de Sabá é uma personagem mencionada na Bíblia. O seu nome verdadeiro é desconhecido, e os únicos registros de que ela existiu são nas escrituras bíblicas, onde ela teria feito uma viagem a Jerusalém, levando consigo Ficava todo mundo dormir pra beber mijo é foda. vários presentes ao rei Salomão, com o propósito de testar sua sabedoria. A história possui discrepâncias nas variações dos manuscritos bíblicos muçulmanos e judeus. Alguns deles contam a história como uma leve troca de farpas entre os monarcas, mas a analogia que mais se destaca é que a rainha de Sabá teve um filho com Salomão, ao qual seria coroado rei da Etiópia. A rainha é tema de discussão e ainda quebra-cabeça de arqueólogos e historiadores por aí. Tribo dos Mante. Ok. Essa é uma tribo primitiva da Indonésia. Acreditava-se que estava extinta, mas relatos recentes trazem a questão de se essa tribo ainda existe. Em 2017 surgiu um vídeo de uns motoqueiros que encontram Esse daí não é o índio do buraco? Parei, uma parei. figura correndo, que poderia ser um índio da tribo dos Mante. Ele do foge buraco. dos caras e some no meio do mato. Não se sabe se o vídeo é verídico ou se a pessoa que aparece é um membro da tribo perdida. Alexander Solonik. Ok. Alexander Solonik, ou Hitman russo, serviu ao Hitman exército russo. soviético, e durante esse tempo ele era designado para dar cabo de oficiais da OTAN durante a Guerra Fria. Após ser dispensado, tentou a vida como policial, mas deu umas tretas lá e ele foi expulso. Depois ele subitamente foi preso e parece que armaram pra ele nessa. Eu tive que ler isso em russo, tá? Deu tudo errado pro Solonik e ele tava na merda. Foi mandado pro Gulag e foi ali que sua vida mudou. Solonik fez uma fuga triunfal da prisão e entraria pra máfia russa como pistoleiro. O cara era Carai. muito bom. Solonik era requisitado em missões para assassinar líderes de grupos rivais. E missão dada pra esse cara era missão cumprida. Ele ia lá Porra. e fazia o serviço. Às vezes tendo que se infiltrar em território inimigo ou fazer em É o local ritmo. público. Alexander ficou conhecido e temido no submundo russo. Ele se mudaria pra Grécia e lá montaria sua própria gangue com vínculos com outras máfias. Mas também encontraria seu fim, e é dito que quem deu um jeito nele foi um outro Hitman, Porra, aí é foda, mano. Koloksai. O reino de Vai, mexe com essas coisas aí pra Scythia tu foi ver. uma civilização que vivia ali mais ou menos no Oriente Médio. É um povo muito, muito antigo, estamos falando de século 2 a 4 aqui. Os Porra. caras tiveram que analisar o grão de poeira para ter informação dessa civilização. Tá Há também maluco. manuscritos gregos descrevendo os Citas. Sobre o rei de Koloksai não tem praticamente nada sobre. Diz que ele que uniu as tribos nômades e criou o império. Adam Rayner. Adam, nascido em 1899, tentou servir ao exército aos 18 anos, porém ele era considerado muito baixo e fraco para entrar, Nossa, tô achado na tentativa. medindo aproximadamente 1,30 m. Era Porra! É um anão essa porra! 1,30 m só. nítido que ele tinha nanismo, mas estranhamente isso viria a mudar nos anos seguintes. Ele começou a crescer de tamanho inexplicavelmente e bem rápido, Oxi. passando a linha de 2 metros de altura aos seus Ronaldinho. 32 anos. Mas como Ronaldinho não, o cara pegou 2 metros, pô. isso é possível? Tomou fermento. Adam se submeteu a alguns exames e foi diagnosticado com acromegalia, resumidamente fazendo com que hormônios de crescimento sejam produzidos excessivamente na fase adulta. Essa Caralho. condição afetou Adam, que foi contraindo alguns problemas, como ficar parcialmente surdo e cego, e faleceu aos 50 anos em uma casa de repouso. Caraca, que merda, mano. E o pior de tudo, que aí, em vez dele ser pequenininho, ele fica gigantesco, aí ele é um alvo fácil, né? Complicou. Sergei Tretyakov. Ah, Sergei. Sergei Tretyakov Esse nome não dá pra levar a sério, né, mano? foi um espião russo que desertou para os Estados Unidos.
atuando como agente duplo. A parte mais estranha dessa história vem agora. Tretiakov afirma que sua saída seria para uma condição melhor para sua família, e por conta de não compactuar com o rumo que a Rússia estava levando. Tretiakov também diz seu desprezo pelos líderes governando o país. Beleza, em 2008 ele publica um livro, Conrad J. Segredos não contados de um mestre espião na América após o fim da Guerra Fria, que resumidamente expõe os podres aí da KGB. É dito que quando Sergei se mudou para a América com sua família, recebeu um fundo de $2 milhões para se alocar em um local não revelado. Mais tarde que descobriram que ele morava na Flórida. 2 anos depois da publicação do livro, Sergei morreu em sua casa. Sua própria esposa afirma que não houve um crime envolvendo sua morte, e que provavelmente a causa foi por problemas cardíacos. Caraca, mano. Mas ganhou um dinheirão, hein? Pô, queria eu. $2 milhões? Muito Aposento obrigado na por hora. ter assistido até aqui. Foi bem difícil fazer esse iceberg, Aí, tanto toma. para juntar informação quanto na parte técnica, que eu tava com uns problemas aí. Eu fiz um post lá na Brabo. comunidade agradecendo os 10k, quero agradecer. Aí, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado aí do react. O link do vídeo original tá na descrição. Não se esqueçam de colar aqui na kik.com/positão, beleza? É isso, tamo junto. Tá tudo na descrição.